A graça e a paz do nosso Senhor Jesus para você, meu irmão, minha irmã, que vai ter a oportunidade de ouvir essa mensagem. Hoje, comentando um pouquinho sobre a situação de Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades que foram destruídas, e você poderá ler essas histórias lá em Gênesis, no capítulo 18 e 19, que relata todos os problemas ocorridos ali. As duas cidades, elas cometiam pecados, abominações, era um povo covarde, um povo arrogante, um povo cruel, que vivia todo tipo de maldade, sem considerar o outro. Eles viviam pela sua carnalidade, praticavam abominações, destruíam coisas, não tinham valores, não tinham princípios, viviam de uma forma muito animalesca mesmo. Pessoas assim sem menor pudor. Quando você tiver a oportunidade de ler esse capítulo 18 e 19 de Gênesis, você vai tomar conhecimento de coisas horrendas que eles faziam. Então, talvez no mundo de hoje, nós estamos talvez piores que Sodoma e Gomorra, porque as maldades se multiplicaram em todas as áreas, e a cada dia nós tomamos conhecimento de coisas que estão acontecendo no nosso mundo, que a gente fica assim indignado, a gente começa a pensar que lá em Sodoma e Gomorra, isso era pequeno em relação ao que tem acontecido. Coisas assim que nós não conseguimos acreditar. Nós sabemos que aquilo aconteceu, que aquilo é verdade, a gente está vendo nos noticiários, mas a nossa capacidade humana não consegue digerir aquilo, fala, não é possível. Isso aí não aconteceu, porque o nosso coração não quer aceitar. De imaginar que um ser humano é capaz de ter práticas de tantas maldades. Como que esse ser humano pode ser chamado de humano? Um ser humano que faz uma maldade tão grande com o outro, de chegar a ponto, igual ontem, numa notícia, que um homem foi arrastado pela rua atrás de um carro. E aquele homem sentindo prazer de fazer isso com ele. Aí nós ficamos assim, será que lá em Sodoma e Gomorra chegaram a esse ponto de destruir as pessoas desse jeito, humilhar, machucar, ferir, expor? Então eu estou assim muito chocada, realmente, mas a minha esperança continua no Senhor. Lá no início da pandemia, eu acreditava que essa pandemia nos traria muitos ensinamentos, que as pessoas deixariam de ser, seriam menos egoístas, menos arrogantes, menos materialistas, que elas iriam dar valor às coisas diante da morte, pensando assim, olha, a gente não vale nada, olha, só um vírus pode acabar com tudo, com tantas vidas, e diante daquela mortandade, eu imaginava assim, nossa, que transformação virá no coração do ser humano, sabe? Aquelas pessoas vão se tornar mais amorosas, vão se tornar pessoas mais carinhosas, o amor ao próximo vai aumentar, o respeito, a solidariedade. Então, na minha cabeça, eu imaginava que essa pandemia nos ensinaria tantas coisas, nos mostraria que somos pó e ao pó voltaremos e que a nossa missão precisa ser cumprida através do amor ao próximo, combatendo tudo aquilo que traz tristeza para o coração do outro, que as pessoas iam se apoiar, que as pessoas iam se ajudar. Mas foi o contrário, a gente presenciou muita coisa ruim, as notícias foram chocantes, claro que teve muita solidariedade, sim, e geralmente os mais solidários são as pessoas mais simples, aquelas que um dia passaram por necessidade, que sabem que é muito difícil e ela estende realmente a mão para aquele que também está na mesma situação. Mas eu gostaria de falar que isso, para nós que somos cristãos, nos leva a pensar que nós precisamos pegar ainda mais o Evangelho, que a gente deve usar todos os recursos possíveis para levar esse amor às pessoas, para que a gente possa tentar reconstruir essa nossa sociedade tão má. E aqui eu estava lendo em Mateus, no capítulo 9, sobre a seara e os ceifeiros, e no versículo 37, o Senhor Jesus diz assim: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros.
Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então eu venho convidar você também, assim como o Senhor Jesus nos convidou, para fazer parte dessa seara, que a gente seja realmente os ceifeiros, para que a gente possa levar o Evangelho, possa levar esse amor às pessoas, para que a nossa humanidade não seja destruída como foi Sodoma e Gomorra. Amém? Que Deus abençoe, que Deus a abençoe em nome de Jesus. Que você possa realmente fazer algo de bom, trabalhar na obra de Deus, levar amor.